Peguei o Boeing 767 da Delta Air Lines do aeroporto JFK para Madrid para começar minha primeira viagem pela Europa. Eu passaria 25 dias visitando 16 cidades ou vilas em 4 países, principalmente na Espanha. Cheguei ao aeroporto JFK durante a noite de segunda-feira, 18 de novembro de 2024. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy é um grande aeroporto internacional que atende a cidade de Nova York e sua área metropolitana. O aeroporto JFK está localizado na costa sudoeste de Long Island, no Queens, na cidade de Nova York, na fronteira com a Baía da Jamaica. É o mais movimentado dos 7 aeroportos do Sistema Aeroportuário de Nova York, o 6º aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos e o aeroporto comercial internacional mais movimentado da América do Norte. O aeroporto, que cobre 5.200 acres, 2.104 hectares, é o maior da área metropolitana de Nova York. Mais de 90 companhias aéreas operam no aeroporto JFK, com voos diretos ou sem escalas para destinos em todos os 6 continentes habitados. Sou um cliente regular da Delta Air Lines. Peguei os aviões deles para visitar o Canadá no ano passado. Espero poder chegar com segurança ao aeroporto de Madrid depois de ficar no avião Boeing 767 por 6 horas. O avião é grande, mas não há tantos passageiros. Então, alguns passageiros pegaram os assentos vazios como camas para dormir. Não tenho sorte de sentar em um assento lateral que tem 2 assentos lado a lado. Não consegui dormir nos meus 2 assentos. Sei que é impossível dormir no chão de um avião. Ficar 6 horas em um avião não é um grande desafio para mim. Este é o caminho mais curto dos Estados Unidos para a Europa porque moro em Connecticut. Na nossa viagem de 6 horas, eles oferecem 2 serviços de alimentação, uma refeição formal e outra lanche com bebidas variadas. Escolhi uma cerveja, o que pode me ajudar a dormir. Deixe-me apresentar o serviço Boeing 767 da Delta Air Lines através do Atlântico entre os Estados Unidos e Madrid, Espanha. Eles tiveram alguns acidentes, incluindo uma falha de pneu, uma colisão com pássaros e vazamento de oxigênio. Falha de pneu. Em uma ocasião, um Boeing 767-332ER da Delta Air Lines retornou ao aeroporto de Madrid-Barajas, MED, após uma falha de pneu durante a decolagem. A roda traseira direita do trem de pouso principal estourou, o que perfurou a asa esquerda e danificou as linhas hidráulicas. A tripulação declarou emergência e pousou na pista 32 litros. Colisão com pássaros. Em outra ocasião, um Boeing 767-300 da Delta Air Lines retornou a Madrid após uma colisão com pássaros enquanto estava na rota de Madrid para Atlanta. O avião estava a cerca de 500 milhas náuticas da costa da Espanha e Portugal quando a tripulação decidiu retornar. Um Boeing 767-300 da Delta Air Lines, registro N192DN realizando o voo DL-109 de Madrid, SP, Espanha, para Atlanta, GA, Estados Unidos. Estava a caminho do FL-310 sobre o Atlântico a cerca de 500 nanômetros da costa da Espanha, Portugal cerca de 2 horas de voo, quando a tripulação decidiu retornar a Madrid. O avião pousou com segurança em Madrid. Uma colisão com pássaros é um assunto perigoso. Se um ou mais pássaros forem ingeridos em um motor, ninguém pode dizer o que está acontecendo lá dentro, mesmo que todos os parâmetros estejam normais no momento, alguns problemas podem surgir horas ou até dias depois. A melhor coisa a fazer é uma inspeção, e isso só pode ser feito no solo. O problema é que não há uma política para colisões com pássaros, há políticas estaduais e de companhias aéreas para cisalhamento do vento, cinzas vulcânicas, fatores meteorológicos, por exemplo, vento cruzado, mas nada para colisões com animais selvagens. A política deveria ser, se houver um risco relatado de pássaros, não decole, mas se você decolar e atingir um pássaro, retorne imediatamente. Um passageiro relatou que já estava aproveitando o serviço de refeição quando a tripulação explicou que havia encontrado uma colisão com pássaros ao subir 1000 pés de Madrid, mas pensou que não havia havido danos. A tripulação ficou preocupada, no entanto, quando as vibrações começaram mais tarde no voo e decidiu retornar a Madrid. O voo foi posteriormente cancelado. Frota Boeing 767.
A Delta Air Lines opera todos os modelos Boeing 767, incluindo -200, -300, 300ER e -400ER. A Delta planeja aposentar sua frota de Boeing 767 até o final de 2030. Vazamento de oxigênio. Um Boeing 767-300 da Delta Air Lines, registro N1201P, realizando voo DL-109 de Madrid, SP, Espanha, para Atlanta, GA, Estados Unidos, com 211 pessoas a bordo. Estava a caminho do FL-340 sobre o Oceano Atlântico a cerca de 300 nanômetros ao norte das Bermudas e 450 nanômetros a sudeste de Nova York quando a tripulação declarou emergência relatando que o oxigênio da tripulação havia se esgotado devido a um vazamento. Eles estavam executando procedimentos de contingência oceânica para descer a 10.000 pés. A aeronave posteriormente definiu o curso em direção ao JFK de Nova York, onde a aeronave pousou com segurança cerca de 90 minutos depois. Incidente: Delta B763 sobre o Atlântico em 27 de novembro de 2013, perda da tripulação de oxigênio. O Boeing 767 é um avião comercial de fuselagem larga americano desenvolvido e fabricado pela Boeing Commercial Airplanes. A aeronave foi lançada como programa 7X7 em 14 de julho de 1978. O protótipo voou pela primeira vez em 26 de setembro de 1981 e foi certificado em 30 de julho de 1982. A variante inicial 767-200 entrou em serviço em 8 de setembro de 1982, com a United Airlines, e o 767-200ER de alcance estendido em 1984. Foi estendido para o 767-300 em outubro de 1986, seguido pelo 767-300ER de alcance estendido em 1988, a variante mais popular. O 767-300F, uma versão de produção de cargueiro, estreou em outubro de 1995. Foi ampliado novamente para o 767-400ER a partir de setembro de 2000. Projetado para complementar o 747 maior, ele tem uma seção transversal de 7 lado a lado acomodando contêineres de carga LD2 ou LD menores. O 767 é o primeiro jato bimotor widebody da Boeing, equipado com turbofan General Electric com Fira 6, Rolls-Royce RB211 ou Pratt & Whitney JT9D. Os motores JT9D foram eventualmente substituídos por motores PW4000. A aeronave tem uma cauda convencional e uma asa supercrítica para reduzir o arrasto aerodinâmico. Seu Glass Cockpit para 2 tripulantes, o primeiro para um avião da Boeing, foi desenvolvido em conjunto para o 757, uma aeronave narrow-body, permitindo uma classificação de tipo de piloto comum. Estudos para um 767 de maior capacidade em 1986 levaram a Boeing a desenvolver o maior jato 777, introduzido em junho de 1995. Inicialmente comercializado para rotas transcontinentais, um afrouxamento das regras ETOPS a partir de 1985 permitiu que a aeronave operasse voos transatlânticos. Um total de 742 dessas aeronaves estavam em serviço em julho de 2018, com a Delta Air Lines sendo a maior operadora com 77 aeronaves em sua frota. Em dezembro de 2024, a Boeing recebeu 1.430 pedidos de 74 clientes, dos quais 1.321 aviões foram entregues, enquanto os pedidos restantes são para variantes de carga ou tanque. Os concorrentes incluíram o Airbus A300, A310 e A330-200. Seu sucessor, o 787 Dreamliner, entrou em serviço em 2011. As pessoas também perguntam: um 767 pode cruzar o Atlântico? No final da década, os 767S cruzavam o Atlântico com mais frequência do que todos os outros tipos de aeronaves combinados. O 767 também impulsionou o crescimento de voos ponto a ponto que ignoraram os principais hubs de companhias aéreas em favor de rotas diretas. Quantos anos tem os 767S da Delta? 28,5 anos. O que aconteceu com o Boeing 767?
A Boeing encerrará a produção do seu Boeing 767 Freighter em 2027, marcando o fim da linha para seu avião bimotor de fuselagem larga construído em Everett, anunciou o CEO da Boeing, Kelly Ortega, na sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Por que o Boeing 767 é tão popular? Introduzido pela primeira vez em 1982, o 767 rapidamente se tornou um burro de carga para a United e outras companhias aéreas. Seu convés de voo auxiliado por computador, a introdução do ETOPS e sua capacidade como plataforma de se adaptar e mudar para vários perfis de missão ao longo de mais de 40 anos o tornaram um pilar em frotas ao redor do mundo. 1 de maio de 2023. Quanto vale um Boeing 767? Fretamento do Boeing 767-200R, custo do aluguel e taxa horária. A taxa média de aluguel por hora do Boeing 767-200R é de cerca de $27.250 por hora. O preço médio de compra de um novo Boeing 767-200R é de $217 milhões. O preço médio de compra de um Boeing 767-200R usado é de $9 milhões. Quanto custa voar um 767 por hora? Voos fretados particulares e preços do Boeing 767-300ER. A taxa média de aluguel por hora do Boeing 767-300ER é de cerca de $22.900 por hora. O preço médio de compra de um Boeing 767-300ER usado é de $2 milhões. Qual companhia aérea opera mais 767? Delta. A Delta operou todos os modelos Boeing 767-200, 300, 300ER e 400ER, e atualmente voa a maior frota de companhias aéreas 767 do mundo. Em 1982, a primeira aeronave 767-200 da Delta oferecia conveniência e conforto de fuselagem larga. Quantos acidentes ocorreram até agora com os aviões Boeing 767? O Gimli Glider, Segal, estacionado no Mojave End Spaceport em fevereiro de 2008. Até fevereiro de 2024, o Boeing 767 esteve em 67 ocorrências de aviação, incluindo 19 acidentes de perda de casco. 7 acidentes fatais, incluindo 3 sequestros, resultaram em um total de 854 mortes de ocupantes. Acidentes. O primeiro incidente do 767 foi o voo 143 da Air Canada, um 767-200, em 23 de julho de 1983. O avião ficou sem combustível a uma altitude de cerca de 41.000 pés. Eventualmente, os pilotos tiveram que planar com ambos os motores desligados por quase 43 milhas náuticas, 80 quilômetros, 49 milhas, para um pouso de emergência em Gimli, Manitoba, Canadá. Os pilotos usaram a turbina de ar comprimido da aeronave para alimentar os sistemas hidráulicos para controle aerodinâmico. Não houve fatalidades e apenas ferimentos leves. Esta aeronave foi apelidada de Gimli Glider em homenagem ao seu local de pouso. A aeronave, registrada como Segal, continuou voando para a Air Canada até sua aposentadoria em janeiro de 2008. O primeiro acidente fatal do avião, o voo 004 da Lauda Air, ocorreu perto de Bangkok em 26 de maio de 1991, após a implantação em voo do reversor de empuxo do motor esquerdo em um 767-300ER. Nenhum dos 223 a bordo sobreviveu. Como resultado deste acidente, todos os reversores de empuxo do 767 foram desativados até que um redesenho fosse implementado. Os investigadores determinaram que uma válvula controlada eletronicamente, comum em aeronaves Boeing de modelo recente, era culpada. 192. Um novo dispositivo de travamento foi instalado em todos os jatos afetados, incluindo os 767S. Em 31 de outubro de 1999, o voo 990 da EgyptAir, um 767-300ER, caiu em Nantucket, Massachusetts, em águas internacionais, matando todas as 217 pessoas a bordo. O National Transportation Safety Board, NTSB, dos Estados Unidos concluiu não determinado, mas determinou que a causa provável era uma ação deliberada do primeiro oficial. O governo egípcio contestou esta conclusão.
Em 15 de abril de 2002, o voo 129 da Air China, 767-200ER, caiu em uma colina em meio a um clima inclemente ao tentar pousar no Aeroporto Internacional de Jinhae em Busan, Coreia do Sul. O acidente resultou na morte de 129 das 166 pessoas a bordo, e a causa foi atribuída a erro do piloto. Este foi o acidente de avião mais mortal na Coreia do Sul na época. Em janeiro de 2014, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu uma diretiva que ordenou inspeções dos elevadores em mais de 400 767s a partir de março de 2014. O foco estava em fixadores e outras peças que podem falhar e fazer com que os elevadores emperrem. O problema foi identificado pela primeira vez em 2000 e tem sido o assunto de vários boletins de serviço da Boeing. As inspeções e reparos devem ser concluídos em 6 anos. A aeronave também teve várias ocorrências de inflação do escorregador de escape sem comando durante a manutenção ou operações e durante o voo. No final de 2015, a FAA emitiu uma diretiva preliminar para abordar o problema. Em 23 de fevereiro de 2019, o voo Atlas Air 3591, um cargueiro aéreo Boeing 767-300RF operando para a Amazon Air, caiu em Trinity Bay, perto de Houston, Texas. Enquanto descia para o aeroporto intercontinental George Bush, ambos os pilotos e o único passageiro morreram. A causa foi atribuída a erro do piloto e desorientação espacial. Perdas de casco. Em 1º de novembro de 2011, o voo 16 da LOT Polish Airlines, 767-300ER, pousou com segurança no aeroporto Chopin de Varsóvia, em Varsóvia, Polônia. Após uma falha mecânica no trem de pouso forçar um pouso de emergência com o trem de pouso retraído. Não houve feridos, mas as aeronaves envolvidas foram danificadas e perdidas. Na época, analistas de aviação especularam que pode ter sido a primeira ocorrência de falha completa do trem de pouso na história de serviço do 767. Investigações subsequentes determinaram que, embora uma mangueira danificada tenha desativado o sistema de extensão do trem de pouso primário da aeronave, um sistema de backup funcional estava inoperante devido a um disjuntor desativado acidentalmente. Em 29 de outubro de 2015, o voo 405 da Dynamic Airways, 767-200ER, pegou fogo enquanto taxiava para a pista do Aeroporto Internacional de Hollywood. Não houve fatalidades, mas 22 pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente. A aeronave foi perdida. Em 28 de outubro de 2016, o voo 383 da American Airlines, 767-300ER com 161 passageiros e 9 tripulantes, abortou a decolagem no aeroporto O'Hare de Chicago após uma falha não contida do motor Confira 680C2 direito. A falha do motor, que lançou fragmentos a uma distância considerável, causou um vazamento de combustível. O avião pousou no aeroporto de Madrid. Finalmente, terminei minha viagem de avião. Fiquei muito animado para pisar na terra da Europa na manhã de 18 de novembro de 2024. Cheguei ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid e Barajas de Madrid, que é o principal aeroporto internacional que atende Madrid, a capital da Espanha. Com 3.050 hectares, 7.500 acres, 30,5 km², de área, é o segundo maior aeroporto da Europa em tamanho físico, atrás do aeroporto Charles de Gaulle de Paris. Em 2019, 61,8 milhões de passageiros viajaram por Madrid e Barajas, tornando-o o aeroporto mais movimentado do país, bem como da Europa. O aeroporto foi inaugurado em 1931 e cresceu para se tornar um dos centros de aviação mais importantes da Europa. Dentro dos limites da cidade de Madrid, fica a 9 km, 6 milhas, do distrito financeiro da cidade 13 km, 8 milhas, a nordeste da Puerta del Sol ou Plaza Mayor de Madrid, o centro histórico de Madrid. O aeroporto deriva do distrito adjacente de Barajas, que tem sua própria estação de metrô na mesma linha ferroviária que serve o aeroporto. Barajas serve como porta de entrada para a Península Ibérica do resto da Europa e do mundo e é um elo fundamental entre a Europa e a América Latina. Após a morte do primeiro-ministro espanhol após a ditadura de Franco, Adolfo Suárez, em 2014, o Ministério Espanhol de Obras Públicas e Transporte anunciou que o aeroporto seria renomeado Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid e Barajas.
O aeroporto é o principal hub e base de manutenção da Ibéria e da Air Europa. Consequentemente, a Ibéria é responsável por mais de 40% do tráfego de Barajas. O aeroporto tem 5 terminais de passageiros, T1, T2, T3, T4 e T4S.